Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez para gente estudar juntos a Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133. Vamos dar continuidade a partir do artigo 40, que vai falar sobre as compras, certo? Então, vamos ler o artigo todo, tá? Esse Esse vídeo vai ser só sobre as compras. Quando eu terminar de falar das compras, eu vou pausar e iniciar o próximo assunto, certo? Então, vamos começar mais uma tarde de estudos falando sobre o artigo 40 da lei. O planejamento de compras deve considerar a expectativa de consumo anual. Então, você vai escrever o seguinte em relação a compras, né? Dentro da lei de licitações e contratos, as compras, né? Só um instante. As compras, elas levam em consideração, né? A expectativa de consumo anual. Levam em consideração a expectativa de consumo anual. Se falar mensal, tá errado. Então, para compras, anual, tá certo? E deve observar o seguinte: o que as compras devem observar? As condições de aquisição e pagamento semelhantes à do setor privado. Então, ela vai fazer uma espécie, né, dentro ali da contratação vai haver uma espécie de comparação das aquisições e do pagamento que são feitas no setor privado. Processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinentes. Então, dentro das compras, o sistema de registro de preços, ele pode ser usado quando pertinente, ok? Ele pode ser usado quando for pertinente. Vai levar em consideração também a determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida mediante adequadas técnicas quantitativas. Se falar qualitativas, tá errado, é quantitativas, admitindo o fornecimento contínuo. Então, dentro das compras, é admissível, tá, o fornecimento contínuo. E lembrando que as compras, ela leva em consideração a determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas, em função do consumo e utilização prováveis. Então, leva em consideração também a determinação de unidades e de quantidades a serem adquiridas. Leve em consideração também as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deteriorização do material. Então, leve em consideração as condições de guarda e de armazenamento que permitam a não deteriorização do produto. Ok. Leve em consideração o atendimento dos seguintes princípios. O princípio da padronização considera a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Então, as compras, ela também leva em consideração
a padronização a partir de critérios que envolvam estética, técnica ou desempenho. Leve em consideração também o parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Então, dentro das compras, a gente pode ter o parcelamento dessa compra quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Também temos dentro das compras a responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. Então, temos também que as compras levam em consideração a responsabilidade fiscal. E essa responsabilidade fiscal, ela é aferida a partir de uma dedução entre a despesa estimada com aquela despesa prevista no orçamento, né? Então, é feita uma comparação entre a despesa estimada com a despesa prevista no orçamento. Certo, então vamos só dar uma revisada e uma recapitulada aqui. As compras elas levam em consideração a expectativa de consumo anual, certo? Se falar com expectativa de consumo mensal, tá errado. Você pode ter, né, dentro ali das compras, a adoção do sistema de registro de preços, quando a adoção desse sistema for pertinente. É possível que dentro das compras você tenha o fornecimento contínuo e leve em consideração que as compras, a determinação de unidades e de quantidades a serem adquiridas. Então, cada unidade que vai ser adquirida daquele produto vai ser levada em consideração, a quantidade desses produtos também vão ser levadas em consideração. As condições de guarda e de armazenamento que permitam a não deteriorização daquele produto também vai ser levado em consideração, né? As compras, dentro das compras você tem uma padronização, e essa padronização observa alguns critérios que envolvem estética, técnica e desempenho. Você pode adotar dentro das compras o parcelamento. O parcelamento, ele é adotado quando ele é economicamente vantajoso e tecnicamente viável. E também dentro das compras a gente tem a responsabilidade fiscal. E a responsabilidade fiscal, ela é feita a partir de uma comparação entre a despesa estimada com a despesa prevista no orçamento. Tranquilo até aqui? Vamos dar continuidade. Parágrafo 1º. O termo de referência deverá conter os elementos previstos no artigo 6º da lei, além das seguintes informações. Então, o que o termo de referência, que é uma espécie de documento, né? Um documento muito importante dentro das licitações, ele deve ter também outros elementos, como a especificação do produto, preferencialmente conforme o catálogo eletrônico de padronização. O artigo 6º ele fala da existência desse catálogo eletrônico de padronização, observados requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança, indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para o recebimento provisório e definitivo, quando for o caso, especificação da garantia exigida, né? Então, a garantia exigida tem que estar ali presente no termo de referência, e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso.
Então, o que você tem que saber? Que dentro das compras, o termo de referência ele pode ser utilizado. E além dos elementos que estão no artigo 6º, que prevêem o que o termo de referência deve conter, para as compras, o termo de referência deve ter outros aditivos. E quais são eles? Anote aí, o termo de referência para compras deve conter os seguintes elementos. Quais são eles? Especificação do produto. Especificação do produto. Preferencialmente, se falar exclusivamente está errado, mas a especificação do produto deve estar preferencialmente no catálogo eletrônico de padronização. Observados requisitos de qualidade, de rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Também temos que ter a indicação do local. Indicação do local de entrega do produto. Indicação de local de entrega do produto. E também temos que ter as regras para o recebimento do produto. Seja esse recebimento provisório ou definitivo. Temos que também ter as especificações de garantia, né? Então, especificações de garantia referente àquele produto. E as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso, né? E as condições de manutenção e assistência técnica para aquele produto. Na aplicação do princípio do parcelamento referente às compras, deverão ser considerados a viabilidade da divisão do objeto em lotes, o aproveitamento das peculiaridades do mercado local com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade, o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Então, nos casos, né? Nos casos em que for adotado o parcelamento, você deve observar algumas coisas. Que coisas são essas? A viabilidade, a possibilidade, né, da divisão daquele produto em lotes. Então, lembre o seguinte, a divisão do produto em lotes, você vai observar isso dentro do parcelamento, ok? Em lotes. O aproveitamento das peculiaridades do mercado local. Então, aproveitamento das peculiaridades do mercado local. Com vistas à economicidade. E aí, quando a gente fala do aproveitamento das peculiaridades do mercado local, a gente tem que observar, né? Observar
os parâmetros de qualidade. Se falar quantidade, tá errado, tá? Então, em relação ao mercado local, a gente tem que observar os parâmetros de qualidade. E também temos que observar, quando há o parcelamento dentro de uma compra, o dever de buscar a ampliação da competição. Então, buscar pela ampliação da competição e evitar a concentração de mercado. Tranquilo. Vamos lá. Então, falamos um pouquinho sobre o parcelamento, né? E vão existir casos dentro das compras em que o parcelamento não será utilizado. Vamos falar um pouco sobre isso. O parcelamento não será adotado quando a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. O objeto a ser contratado configurar sistema único integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. E o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. Então, são 3 casos, grave isso, tá? Observação, nós temos 3 casos em que o parcelamento não é adotado. O parcelamento, ele não será adotado quando a partir de certos critérios, você tem que aquela compra vai ser destinada ao mesmo fornecedor. E que critérios são esses, né? A partir dos critérios de economia de escala, critérios de redução de custos, de gestão de contratos, redução de custos de gestão de contratos e maior vantagem na contratação, vai levar a compra daquele produto para um fornecedor, para o mesmo fornecedor, né? Vai levar a compra para um mesmo fornecedor. O objeto a ser contratado configurar sistema único integrado. Então, o produto que você vai comprar, né, vai te levar a um sistema único integrado. E o parcelamento, nesse caso, pode gerar possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. Então, nesse caso, é como se o parcelamento inviabilizasse a compra. E aí, por conta do sistema ser único, integrado, é um caso em que não vai ser possível o parcelamento daquela compra. Então, nos casos em que você tiver um sistema único e integrado, havendo um sistema único e integrado, isso inviabiliza o parcelamento da compra.
E quando, né, o processo de padronização levar, ou de escolha de marca, né? Então, quando o processo de padronização ou escolha de marca levar a um fornecedor exclusivo. Então, não sei se vocês conseguiram perceber pela leitura dos artigos, né? Mas a ideia é sempre a gente tentar interpretar esses artigos, mas quando houver sistema único integrado, quando aquela compra levar ao mesmo fornecedor ou a fornecedor exclusivo, você não vai poder fazer o parcelamento, entendeu? Né? E só relembrando os critérios, né? Os critérios são os critérios de economia de escala, redução de custos na gestão de contratos e maior vantagem na contratação. Vamos lá para o parágrafo 4º. Em relação à informação de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º, que fala do processo de padronização ou escolha de marca destinada a fornecedor exclusivo, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a administração pode exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com as suas necessidades. Até aqui tá ok, certo? Você pode exigir, né, nesse caso, o deslocamento de um técnico ou a disponibilização em unidade de prestação de serviços, localizada em distância compatível com as necessidades. Artigo 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá excepcionalmente. Então, estamos falando aqui de um caso de fornecimento de bens. O que a administração pode fazer excepcionalmente? Indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado nas seguintes hipóteses. Então, a gente sabe, né, que a preferência por marca ela é vedada na lei de licitações, mas excepcionalmente a administração pública pode indicar uma ou mais marcas ou modelos para aquela situação nos seguintes casos, né? Em decorrência de necessidade de padronização do objeto. Então, anote isso. Observação: excepcionalmente, a administração pública poderá indicar uma, né, ou mais marcas quando houver fornecimento de bens. Em decorrência do quê? Em decorrência da padronização do objeto, em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração, né? Então, nos casos, né, em que for necessário manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração pública, só um instante, tá, pessoal? Nos casos também, quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante. Então, é como se você tivesse, por exemplo, duas empresas de marcas diferentes que podem oferecer aquele mesmo objeto, mas só aquelas duas empresas podem oferecer aquele objeto. Então,
a administração pública excepcionalmente pode indicar qual marca, se é a marca A ou a marca B para aquela situação, né? Então, quando determinada marca ou modelo fornecidos, né? Fornecidos por mais de um fornecedor forem os únicos a satisfazerem as necessidades da administração pública. Quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir como referência. Então, para facilitar a compra, vamos dizer assim, para facilitar a compra, só é possível que você faça isso determinando uma marca ou um modelo como referência, né? Então, para a facilitação da compra do bem, você puder, né, indicar determinada marca ou modelo. Beleza. Então, a administração pública excepcionalmente pode indicar marca ou modelo para compra de um determinado bem ou produto quando for necessária a exigência de amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital de licitação e justificada a necessidade de sua apresentação. Lembrando que a indicação da marca ou do modelo tem que vir acompanhada de uma justificativa, certo? E aí, quando você tem a necessidade de exigir, né? Exigir amostra ou prova do conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento ou no período de vigência do contrato, ou no período de vigência do contrato, ou na ata de registro de preços. Então, vamos só gravar essas palavras-chave, que é muito importante, tá? Quando for o caso de exigência de amostra, quando for o caso de prova do conceito do bem, quando for caso, né, de procedimento de pré-qualificação temporária, não, permanente, pré-qualificação permanente, e na fase de julgamento, é na fase de habilitação? Não, é na fase de julgamento.
Período de vigência do contrato. Marca essa palavra na sua cabeça, vigência no contrato. E no sistema de registro de preços, não, é na ata de registro de preços. Então, na ata de registro de preços, você pode ter a indicação do bem, quer dizer, indicação da marca ou do modelo pela administração pública. Também pode haver a indicação da marca ou modelo pela administração pública. Quando houver... só um instante. Tá, agora vamos falar de outra coisa. No caso de licitação que envolva fornecimento de bens, a administração pública pode excepcionalmente vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. A administração pública também pode excepcionalmente solicitar de forma motivada carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante, revendedor ou distribuidor. Então, essa observação ela é muito importante. Isso acontece em regra? Não. Acontece excepcionalmente. Então, excepcionalmente, a administração pública exige, do fabricante carta de solidariedade. E a carta de solidariedade é para quando você tiver licitante, revendedor ou distribuidor. Licitante, revendedor ou distribuidor. Tranquilo até aqui? Deixa eu só voltar para o parágrafo, quer dizer, para o inciso 2 e 3, para ficar claro. Excepcionalmente, a administração pública pode exigir amostra, prova do conceito do bem, no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento, no período de vigência do contrato e na ata de registro de preços, desde que previsto no edital de licitação e justificada a necessidade de sua apresentação. Excepcionalmente, a administração pública pode vedar